Já entrou aqui. Opa, olá! Boa tarde. Versão Boa Toquinha? tarde. Versão Toquinha. Curitiba sendo Curitiba, cara. É complicado. Aí, galera. Rafael Lima com exclusividade para o ranking dos políticos versão Toquinha. Isso aqui é novidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui da nossa live, Rafael. Nada, cara. Obrigado pelo convite aí. Oi para todo mundo que está almoçando aí. Vai ser um almoço regado a libertarianismo e a ideia do Sim. como seria o mundo sem Estado, né? Se vai ser uma zona total, se não vai. Vamos começando pelo começo, então, Rafael, a origem do Estado. Tá? Você sempre traz aqui a teoria do bandido, né? O imposto é roubo, o Estado é uma gangue, tinha lá os caras produzindo, e de repente os bandidos perceberam que eles podiam se mudar para a cidade, virar o Estado e tal. Em contrapartida, tem outras teorias, por exemplo, de que o tal contrato social, de que tem algumas necessidades que são coletivas, não tem como fazer de forma particular. Por que você acha que isso pode ser um conjunto de explicações que dêem origem ao Estado, ou você fica firme de que é só uma gangue e acabou, qualquer coisa daria fazer sem Estado? Aliás, primeiro, desculpa, eu tô com uma crise de rente um pouquinho aqui, por isso, inclusive, a Toca, Curitiba tá me esculhambando um pouco, se eu ficar meio talado, desculpa, tá? Mas aí a gente tem, você falou 3 teorias do Estado, na verdade, né? Você falou, parece 2, mas na verdade são 3. Você tem a do bandido estacionário, a do contrato social e a do eu não sei resolver, então vamos fazer do jeito que dá. São 3 teorias diferentes. O que eu sempre argumento com a teoria do bandido estacionário, eu explico ela teoricamente, mas assim, eu sempre termino falando, gente, é só ver a história de literalmente qualquer país. Qualquer país começa com essa história. Vamos lá, Japão, Tokugawa, o que o cara fez? Você tinha vários feudos lá, você pode até tentar ver de onde que eles vieram e tudo mais, mas para os aspectos desse argumento não interessa. O que acontece é que o Tokugawa matou um pessoal, dominou o outro, chantageou outro pessoal, virou para o imperador e falou, agora eu mando, falou? Beleza. E essa é a estrutura que segue até hoje. Em nenhum momento o Japão todo ali parou e pensou, pô, vamos fazer a eleição aqui, vamos ver, pô, quem não gostou pode formar... Não, foi uma história de... Foi uma história de sangria gigantesca. Isso na chinês. Rafael, porque o Tokugawa, tudo bem, ele foi um daimyo do século XVI, ou XVII, se não me engano, até lá já tinha estado antes, quer dizer, você fez foi um momento de unificação política do Japão. Mas não dá para você falar que aquilo foi o início do Estado no Japão, porque você já tinha lá os feudos. Sim, mas eu estou usando isso para argumentar que a estrutura moderna vem de um bandido estacionário. A gente pode regredir antes se existia ou não existia. Pega, por exemplo, o caso do Egito, só para te perguntar. Um caso assim, no Egito Antigo, a galera tá lá no Nilo e percebe que a gente não tem a história inteira da origem lá atrás. Tá. Mas o que a gente consegue ver é como é que esse Estado egípcio se expandiu. Em nenhum momento ele chegou para alguma tribo e falou, pô, você quer entrar assim ou não? Vamos ver, e a gente faz um contrato aqui, qualquer coisa vocês saem. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu era dominação violenta, dominação via agressão, via exércitos. Isso é a origem de qualquer país. Eu gosto de pegar o exemplo do Japão, porque as pessoas pensam assim, porque a América Latina é um país pouco desenvolvido, então não vale, vamos pensar no país desenvolvido. Mas tá bom, beleza. Quer ver a história da Alemanha, da fundação do Estado da Alemanha, ou da França, ou da Inglaterra? É violência gigantesca, né? Tem agora aquela série do The Last Kingdom, né, que é do Ultra. Sim, muito boa. Aquela série legal pra caramba. Pô, é a formação de um Estado. O que aconteceu? Você tinha os estadinhos rolando ali, chegou os dinamarqueses matando o pessoal, aí o Essex falou, e se matar mais? E tomou controle da Inglaterra. E daí o que acontece é que eventualmente a dinastia perdeu, porque o William Bastardo subiu da Bretanha e matou a puta galera e tomou controle do negócio. E você tem essa transferência de poder violenta ao longo do tempo, né? Em nenhum momento teve algum contrato social. É legal que, assim... Até a maior parte das pessoas que defende um contrato social é honesta em falar assim, mas gente, isso é uma distração, né? Ninguém tá falando aqui que sentou todo mundo lá na Holanda um dia, senão isso não aconteceu. Eu vi muito pouca gente que defende contrato social de fato fazendo esse argumento como de fato tivesse acontecido, porque mesmo eles não levam isso muito a sério. Agora, você tem a terceira teoria de Estado, que é uma teoria que é o que você falou assim, pô, e aí, como é que a gente faria se não fosse ser? Isso aí é o que eu chamo de... Se ninguém represar o Nilo, os caras tudo morrem de fome, a agricultura não vai funcionar. Então alguém chegou à conclusão, tem que fazer canal, é difícil atribuir aqui, né? Eu moro aqui perto da Avenida Faria Lima, por exemplo, pegando o exemplo agora. É uma avenida, todo mundo usa, passa e tal. Se tiver um buraco nessa avenida, na questão prática, quem que vai lá consertar? Se não tem o Estado, quem vai tapar o buraco? Se os privatizados seriam dono da avenida. Mas como é que vão privatizar uma avenida no meio da cidade? Não é uma estrada. A gente entra nisso no urbanismo. Eu acho que o urbanismo também tem uma discussão bem legal. Eu acho que um dos campos que o libertarianismo tem para explorar agora é o urbanismo. Eu acho que quem está em arquitetura e urbanismo é libertário, se liga, cara, porque tem muita coisa para ser desenvolvida nisso ainda.
Porque a gente fica pensando nessa teoria de privatização tipo atomística, como se fosse tipo, cada apartamento fosse um capistão próprio. E não é isso que ia acontecer, porque é como se você pensasse assim, que toda fábrica de carro ia ser uma fábrica independente, com cada funcionário sendo uma empresa e tudo mais, sendo que isso não é uma forma eficiente de fazer uma firma. Você pode ter outras organizações maiores, mais eficientes. Mas, voltando, a gente tem a terceira teoria de Estado, que é a teoria tecnológica, que muitas vezes eu me refiro a ela meio zoeiramente, é a teoria sem imaginação. Que é que a galera fala assim, escuta, eu não estou falando de certo ou errado, de onde ver, de onde não ver. Eu estou falando assim, eu não sei resolver esse problema. Sem obrigar um monte de gente a participar da solução, eu não sei resolver. E porque eu acho que esse problema é muito importante, então tá certo eu obrigar as pessoas. Eu não tô invocando alguma teoria de ética maior e tudo mais, estou falando, eu acho que esse problema é urgente, eu não sei resolver ele sem agredir as pessoas, então eu vou fazer isso. O problema é que, assim, isso parece bonitinho quando a gente fala assim, pô, SUS, eu não sei como é que a gente faria saúde com os pobres sem eu obrigar um monte de gente a pagar, então eu vou fazer isso, beleza. Mas você não pode, quando a gente está falando de ética, ela tem que ser universal e temporal. Você não pode criar uma estrutura de ética que só vale para umas pessoas e não vale para outras. Se você está admitindo que eu não sei resolver um problema, portanto isso me autoriza a obrigar os outros, é uma forma válida, então como é que você diria não para outras pessoas? Porque assim, você pode falar, mas os meus problemas importam, então eu queria resolver o problema das estradas do SUS, tá? Mas eu pode chegar lá e falar, cara, eu não sei fazer agricultura sem escravidão. Eu não sei como é que a gente vai alimentar o mundo inteiro sem escravizar o pessoal aí. Então a gente vai ter que fazer isso. Não, mas é que eu acho que isso está errado. Não, mas pera, a gente acabou de estabelecer que se eu não sei resolver um problema eu posso agredir as pessoas, então eu estou usando essa regra. Por que para você vale e para ele não vale? Você está colocando uma regra na mesa. Você está falando, quando a gente pode fazer estruturas baseadas nesse tipo de raciocínio. Bom, então por que a sua vale e a do outro não? Como é que você tem esse critério de separação? Esse é o problema de... Essa é uma das coisas que primeiro me acordou para libertarianismo, que é você perceber que toda vez que você coloca uma regra, ela tem que valer para todo mundo. E esse é um problema, por exemplo, de uma eleição. Quer dizer, eu não posso... vamos pegar o exemplo da educação domiciliar. Eu não posso educar meu filho em casa. Se eu fizer isso, eu posso perder a guarda dele. Porém, eu posso votar no cara que vai decidir como ter o filho educado. Então, quer dizer, eu não tenho direito em cima do meu filho, mas eu tenho direito em cima dele. Não, pera. Então, como é que... Não, mas pera. Mas como é que a gente resolve isso, né? Se todo mundo tem esse direito, como é que a gente resolve isso sem ter nenhum conflito? Bom, não dá. Bom, então isso não é uma regra válida, porque você vai ter que colocar alguma arbitrariedade dentro. Você vai ter que colocar alguém que fala, todo mundo tem uma opinião, mas no fim das contas é a minha, tá bom? Você vai ter que pôr uma regra dessa, que é o Estado, no fim das contas, que ele fala assim, eu posso dar um grau maior ou menor de opinião para vocês, mas em algum ponto eu vou falar, não, tá bom, deu, então agora eu vou fazer o que eu quero fazer mesmo. E aí a gente vai ver como é que a gente resolve isso na frente. Esse é o problema de essa teoria tecnológica do Estado, que ela abre brecha para um argumento muito maluco de, eu não sei resolver, então vou fazer o que eu quiser. As outras pessoas geralmente não percebem que vai resultar nisso lá na frente. Isso vem de uma dúvida que eu queria te perguntar, porque assim, você sempre fala de argumentos morais universais eternos, né? Quer dizer, existem valores que são independentes da ética, éticos eternos que são assim, auto-evidentes, né? Usando aí o termo, talvez que apareceu na Constituição americana. Mas assim, eu vou te dar exemplo, porque a ideia aqui das conversas é tentar trazer um pouco para exemplos práticos do dia a dia, né? Depois eu ainda vou tentar, depois eu vou te perguntar da Avenida Faria Lima, que eu quero saber a hora que é um buraco, quem conserta e quem paga quem. Mas eu vou voltar para lá. Você tem duas pessoas aqui, Maria e Joana, sei lá. Maria é herdeira. O pai dela morreu, não tinha testamento, ninguém sabe direito para quem o cara realmente queria deixar o dinheiro, mas ela tem como dizia o Buffett lá, ela é o clube do esperma sortudo. Né? Ela era filha do cara, herdou 1 bilhão. A outra, esqueci o nome já do exemplo, sei lá, Carla, esqueci o nome da filha. Carla nasceu na favela, pai é bandido, mãe drogada, não tem comida, não tem água, não teve acesso à educação, a porra nenhuma. E aí você tem duas realidades dadas de forma aleatória, né? Uma herdeira, teve tudo, a outra não teve nada. Uma coisa que às vezes eu derivo, talvez, da sua filosofia de vida é que não existe uma obrigação moral, não existe uma obrigação societária da sociedade da Maria compartilhar com a Carla alguma coisa, né? Tudo caiu do céu e tudo bem ela ter tudo e a Carla ter zero, e que o Estado não teria uma justificativa para chegar e falar, galera, peraí, vamos fazer o seguinte, a Maria tem direito a metade vai ser distribuída da forma menos pior e imperfeita como é a vida real. Como que você responderia a isso e como que você lidaria com essa questão? Ok. O problema é que a gente parte de um ponto arbitrário sem para pensar como é que aconteceu. Então você está falando, você tem uma herdeira de um bilionário e você tem uma pessoa pobre pra caramba que o pai é criminoso e a mãe é drogada. Isso. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, vamos para pensar um pouco. Você até usou o exemplo lá do Warren Buffett. Digamos que ela é herdeira, sei lá, do Warren Buffett. Para começar de conversa, por que o Warren Buffett tem tanto dinheiro?
Tá, ele é um bom investidor, sim. Ele tem um bom raciocínio, sim. Mas, se a gente pegar os últimos 20 anos, desde a Bolha.com, a Bolsa Americana, que é onde ele está investido, se valorizou profundamente, se valorizou muito fortemente, em boa parte porque você tem o Banco Central imprimindo um monte de dinheiro lá e fazendo a Bolsa subir. Se não tivesse isso, ele seria menos rico. Ou talvez ele teria que ter investido em outras coisas, ele seria tão rico quanto, não sei. Mas o que eu sei é que o Banco Central tem esse efeito de dar mais dinheiro para ele. E o que essa impressora de Banco Central faz? Ela causa um negócio chamado efeito Cantillon, que é um economista francês lá do século sei lá das quantas, que é o Cantillon, que ele percebeu uma coisa, o Juan de Mariana também na Espanha, em 1500 Guaraná com rolha, percebeu isso também, ele falou, escuta, pera, quando você imprime dinheiro, quem está recebendo esse dinheiro primeiro tem um poder aquisitivo maior, ao custo de os últimos recebedores desse dinheiro terem um poder aquisitivo menor. É o que é chamado aqui, o Salfranca chama isso de imposto inflacionário. Não é só ele que chama isso, né? É conhecido, mas ele é um cara que usa isso bastante. Tanto que ele tem uma história que uma vez, durante o Plano Real, né, ele foi num programa de TV e falou do imposto inflacionário, e salvo engano, o TCU, ou o Tribunal de Justiça, alguma coisa, mandou uma missiva lá pro Ministério da Fazenda, pergunta, mas que história é essa de imposto inflacionário que não está na Constituição? Quem passou essa porra? Os caras não entendiam o que era isso. E quem que paga esse imposto inflacionário? Os pobres, os últimos a receber. Então, quem que paga? O outro lado do teu exemplo. Então, parte da disparidade, não estou dizendo que a disparidade só existe por causa disso, estou dizendo, parte da disparidade existe porque você tem um Estado criando um imposto inflacionário. Por que mais que o cara é bilionário? Porque você tem uma restrição contra a entrada de investidores e contra a competição de investidores. Por exemplo, eu poderia, hoje, eu tenho os contatos e a estrutura para fazer isso, abrir um fundo de investimento que ajuda brasileiros a investirem em países bálticos e mais alguns países que eu tenho contatos, e seria uma boa ideia. Eu não posso fazer isso por regulação. Isso seria um crime em 3 países diferentes, eu ia para a cadeia voando, eu ia pagar milhões de reais de multa se eu fizesse isso. Mas eu posso. Quer dizer, eu tenho conhecimento para fazer isso. Isso permitiria que eu acessasse parte desse grupo de investimento, mas hoje não posso. Por quê? Porque existem leis e regulamentações que protegem um certo grupo de pessoas que intermediam investimentos à custa dos outros, o que aumenta o custo disso, né? Aumenta o custo de transação, reduz competição, etc. O que ajuda investidores e tudo mais. Por que empresas são grandes também que têm bilionários? Não estou dizendo que bilionários não existiriam. Estou dizendo que você teria isso mais disperso, porque hoje na legislação a gente tem um monte de regras que dizem o pequeno não pode competir. Aqui no Brasil a gente tem uma agora, que foi aprovada no orçamento de guerra, nesse orçamento de guerra agora, que permite o Banco Central imprimir dinheiro para comprar título de dívidas de empresas no mercado secundário. O que isso quer dizer? Se você for uma empresa grande o suficiente, você consegue emitir títulos de dívida, debêntures, etc., e o Banco Central vai comprar. Mas se você for médio, se fudeu. Isso já, você não vai conseguir ter acesso a isso. Ao capital barato. Quer dizer, barato então, não vai ter, mas vai ter um custo melhor que os bancos. Mas isso dá uma vantagem. Não tem dúvida aqui que o Estado, de modo geral, que o Estado, em muitas situações, aumenta a desigualdade, isso é auto-evidente, e no Brasil é muito pior. Sim. O Estado é um Robin Hood ao contrário. A gente bate muito essa tecla no ranking. Agora, ainda assim, em países com baixa regulamentação, sei lá, digamos assim, na sua visão, menos pior, sei lá, um Hong Kong da vida, tal, tem bilionários, porque existem pessoas muito habilidosas e muito trabalhadoras, e tem pessoas que são menos habilidosas, ainda assim vai ter o bilionário. Como que você argumenta? Vamos tirar o efeito Estado da mesa, que eu concordo plenamente, tá? E o do Brasil é terrível. Mas é que você tem que ver do lado do pobre também. Porque o teu exemplo tem uma pessoa pobre toda ferrada, que também é por causa do Estado. Por que o pai dela é bandido? O que levou ele ao crime? Muitas vezes porque isso é um texto que o Lois Perandil fez. Qual que é a causa do crime? É muito simples, impunidade. Se o custo de você cometer um crime é menor do que a recompensa de cometer um crime, você vai cometer um crime. É muito mais tendência para você cometer um crime. Quem que administra o sistema de justiça no Brasil hoje? O Estado. Então, quem é o responsável por essa impunidade? O Estado. Então, por que o pai dela é bandido? A mãe dela é drogada. Mas pera, por que a mãe dela é drogada? A guerra às drogas, por que ela existe? Por que existem várias coisas que empurram as pessoas para isso? É uma pessoa que mora numa favela. Mas por que favela existe? Porque existe plano diretor e várias outras coisas que impedem a construção de moradias, que reduzem a oferta de moradias, que dificultam a vida das pessoas e empurram elas para morar lá no pântano. Eu falo pântano porque aqui em Curitiba tem favela no pântano mesmo. Empurra a pessoa para morar no pântano lá na favela, onde ela nem tem direito à propriedade do terreno dela, porque o Estado veda essa propriedade. Então o que eu estou dizendo o rico seria menos rico, teria uma concentração de renda menor, e o pobre seria mais rico se a gente não tivesse o Estado interferindo nisso. Então, e a gente consegue ver isso, por exemplo, nos últimos 50 anos com a redução brutal de pobreza ao longo do mundo. Que é por quê? Maiormente porque a Índia e a China falaram, cara, comunismo, vamos adotar um pouquinho de livre mercado aqui, de repente você tem 1 bilhão e porrada de pessoas saindo da pobreza em 2 ou 3 décadas.
Então você está dizendo que Então, sem a intervenção venenosa do Estado, digamos, a diferença seria menor e aí seria uma sim, não a diferença questão. seria menor. Eu Seria acho uma que não puxaria o questão. pessoal do topo um pouquinho para baixo e puxaria o pessoal de baixo bem mais significativamente para cima. Ao E ponto nesse que eu acho que cenário boa você não parte do... reconhece um claim da pessoa de baixo sob a herança do de cima. Nesse caso do Não, esperma em nenhum cenário eu sortudo. reconheço isso. Eu só estou dizendo que, sem você ter o Estado, a quantidade de casos disso acontecendo seria muito menor. Sim, muito menor. Eu não vou chutar a porcentagem aqui, porque eu não sou o Ciro Gomes, mas eu acho que seria brutalmente menor isso. Mas ainda vai ter alguma coisa. Mas Nesse ainda caso, tem um morreu o problema. cara, Tá. você dá o dinheiro Ainda vai todo ter pra um filha. caso. Beleza. Tá. É só que a gente presume que esses problemas vão acontecer assim do nada. Eu acho que a gente tem que analisar de onde eles vão vir. Mas tá, digamos que ainda tem um caso. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Então você tem pessoas que vão precisar de ajudas financeiras e tudo mais para ter um crescimento na vida delas. Mas, de novo, quem que impede que essa ajuda aconteça hoje? A gente volta de novo lá para o Estado. E alguém falou que pobreza é diferente de desigualdade, de fato mas vamos dizer que ainda existem pessoas pobres e tudo mais, eu acho que vai existir, ninguém está argumentando aqui que o capitalismo vai acabar com a pobreza para amanhã, não é isso que vai acontecer, vai demorar um tempo ainda. Mas o que impede essa caridade de acontecer? O que impede essa transferência de dinheiro de acontecer voluntariamente? Das pessoas que querem ajudar isso. Pô, quem está financiando vacina de Covid agora? Bill Gates, pô. Ele falou, cara, quem desenvolveu uma vacina aí, eu banco, eu pago. Mas o que mais que impede ele? Ele poderia estar fazendo muito mais coisa se ele não tivesse pagado. Acho que ele falou que já pagou acho que 6 bilhões de dólares de imposto ao longo da vida dele. Ele poderia fazer muito mais. A gente tem acho que até recentemente, agora caiu, mas você tinha, por exemplo, era impedido de pessoas doarem para universidades dizendo que tinha que fazer, não, você tinha que doar para a universidade como um todo. Isso reduz acesso, por exemplo, você dar educação de graça para as pessoas, mesmo que seja pouco e tudo mais. Então, eu quero dizer que esse problema seria muito menor. Agora, ainda assim, existe uma alegação do pobre em si, de alguém com menos renda ou menos propriedade em cima de quem tem mais? Não, essa alegação não existe. Não existe essa coisa de imposto de herança porque o cara é mais afortunado e tudo mais. E a gente tem... existe uma narrativa de que isso tem muito a ver com sorte e não tem. Quando você tem um Estado te protegendo para você ganhar dinheiro, beleza, mas daí a gente não está falando de livre mercado. Agora, não, porque alguém foi mais sortudo e ficou bilionário. Ninguém fica bilionário por sorte. Você pode ficar milionário por sorte. Possível. Você pode ficar um pouquinho mais rico por sorte. Agora, ninguém vira bilionário e fica por isso muito tempo. Consegue deixar uma herança por sorte. Isso não acontece. Acho que se você pegar aí os 500 melhores CEOs do mundo, você não vai encontrar ninguém sortudo ali dentro. Você vai encontrar um monte de problema psicológico, provavelmente. Mas sorte, acho que não. Mas ele quer dar riqueza para outra pessoa. Bom, ele faz o que ele quiser. Agora, outra coisa também importante da gente ver dentro disso é que o Estado causa uma coisa que eu chamo de terceirização moral por falta de um nome melhor. Talvez existe, eu não sei. Aí eu peço desculpas. Mas aí a gente pensar assim, já que tem o Estado, o problema é dele para resolver essas porcarias, não é meu. Então assim, como é que a gente vai resolver o problema de saúde aí? O problema do Estado, o SUS, ele vai ajudar os pobres, nós que tem que pensar nisso. E isso também pega um pouco em quem está resolvendo problemas, em quem tem soluções, em quem está desenvolvendo tecnologia e tudo mais que pode resolver esse problema. Porque eu não estou dizendo nem por maldade da pessoa, estou dizendo o piloto automático que fica na tua cabeça, sabe? Tipo, cultura mesmo, e você achar que não é eu que tenho que resolver esse problema. Está bem documentado, né? A filantropia ela é muito mais forte em países com um mercado mais livre, dos Estados Unidos, nem se compara com o Brasil. Sim, tem esse paradigma. Então, acho que quando você tira esse estado de cima, essa terceirização moral acaba e você tem mais pessoas pensando como é que elas vão resolver o problema dos pobres, como é que elas vão pegar dinheiro que está parado para resolver alguma coisa. E qualquer outra coisa que eu queria falar desse negócio de tinha um argumento outro que eu tinha, mas esqueci aqui, desculpa. Era o argumento de Ayn Rand. Porque era o argumento de Ayn Rand. Porque ela falou assim, o que a gente tem acontecendo nesse imposto de herança não é caridade, porque caridade é uma opção. Caridade, né, você ajudar outra pessoa, é quando você fala, eu quero fazer isso. Quando você vai lá e rouba de outra pessoa para dar para o mais pobre, você pode colocar todo o verniz moral que você quiser nisso. Mas ninguém fez o que quis. Ninguém fez o que quis. As pessoas fizeram porque elas foram obrigadas. Caridade é uma opção, moralidade é uma opção, não existe moralidade obrigada. Então, se você quer de fato ajudar os pobres mesmo, através de uma perspectiva moral, você tem que convencer as pessoas a fazer isso. E aí a gente também tem que entender uma coisa que, assim, a caridade, ela vem, você ajudar outras pessoas, vem porque você quer. Vem de uma opção sua. Né? A Ayn Rand era muito contra a ideia de que você tem uma obrigação moral, mesmo que você não queira de ajudar os outros. Mas se você quer fazer isso, isso faz você se sentir bem, beleza, faça isso. Você quer ajudar os outros porque você acha isso maneiro, legal.
mas não deve ter nenhuma obrigação disso, porque isso não é nenhuma moralidade, nenhuma caridade, isso é só outra pessoa injetando valores morais dela em cima de você. E se a gente admite que outra pessoa pode injetar valores morais em cima de você, por que você não pode fazer com ela? Volta aquele problema que eu falei lá de tecnológico, né? Se alguma pessoa pode forçar a fazer alguma coisa porque ela acha que é bom, por que você não pode forçar ela também? Por que você não pode responder para ela? Não, mas eu acho que outra coisa. Por que a minha visão moral é inferior à dela? Se todos são iguais. Como é que funciona isso? Legal. Nesse tema do imposto, acho que até você vai admitir que o imposto tem mais perniciosos e menos, né? Na escala do mal necessário. Se é que tem que ter algum... você fez um vídeo sobre a Estônia, se não me engano, era a Estônia, falando que lá é o menos pior e tal. Daí, cadeia de impostos, do que mais faz estrago para o menos? Como que você classificaria? Imposto, herança, renda, consumo, riqueza... IPVA, agora que você não pode nem sair de carro aqui em São Paulo, qual que é o pior e qual que é o menos pior na sua visão? Legal essa, né? Você não pode usar as vias, mas tem que pagar IPVA. Pô, eu não tinha pensado nessa, né? Cara, assim, não tem como a gente fazer na escala perfeita, porque você pode... Porque, assim, você tem o que ele gera em custos para ele ser pago, você tem o que ele exige, né, de você ser pago, você tem o quanto ele distorce uma cadeia de produção, você tem também o que eu gosto de chamar de fator de desgraçamento mental, que com puto você fica de fazer aquele negócio, não vou nem fazer, porque eu vou ter que pagar essa porra, não vou nem dane-se esse negócio. Então a gente não tem como exatamente medir isso, né? Eu acho que a gente não tem como fazer um ranking preciso. Agora tem umas coisas que quando você vê, você sabe... Agora tem umas coisas que quando você vê, você olha e fala, não, escuta, todas as outras coisas ficando iguais, se você vai ter um imposto em consumo, é melhor você ter uma alíquota para tudo e fim, e você não precisa de advogado, contador, auditor, blá, 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 do que você ter o ICMS brasileiro, que é o maior manicômio tributário já concebido na história da humanidade, que é o imposto para todas as coisas que São Paulo tem substituição tributária para legumes e vegetais processados, enlatados, mas não congelados, porque alguém esqueceu de pôr isso na lista. Então você tem que pagar uma ST diferente para se o vegetal está congelado ou não. A gente pode concordar se é desnecessário. O que é o sistema tributário da Estônia? Aqui fazer um breve parênteses, que muita gente não sabe o que é ST. Eu, como empresário, eu passo metade do meu tempo pensando nisso. ST, de todas as aberrações, é a maior aberração. Porque é o seguinte, você é uma fábrica de sutiã, sei lá. Você paga todos os seus impostos na sua fábrica, aí você manda o teu produto, sei lá para Recife. A ST é a substituição tributária. Você vai ter que pagar antecipadamente para o governo de Pernambuco o imposto que o governo acha que o seu cliente vai ter que pagar, porque ele já parte da premissa que o seu cliente lá em Pernambuco, a lojinha lá de sutiã, vai sonegar. Então te cobra antecipado, você, indústria, pagar o teu imposto, o imposto do teu cliente, e se o cara quebrar, der calote, problema teu. É um pequeno baseado no preço que o governo de Pernambuco achar que o sutiã vai vender. Até porque é um bom exemplo, né? Porque um sutiã que me consta, não usa, né? Que me consta, ele pode custar 50 revelações aqui do Rafael. Não sei, velho. Eu tô chutando aqui, pode ser que eu erre o preço. Agora, cara. Pode ser que eu erre o preço, mas ele pode custar 20 ou pode custar R$2.000. Então, como é que você vai tirar a média, né? Isso eu estava conversando com o Giuseppe Riesgo, lá do Rio Grande do Sul, ele falou, por exemplo, você tem substituição tributária em vinho. Vinho pode custar 5 pila ou R$5.000, pô. Do mesmo terreno, um do lado do outro, depende só de 2 ou 3 coisas diferentes, bota um preço totalmente diferente, né? E daí você tem uma maluquice lá dentro. E alguém falou assim, mas daí tem créditos, né? Você pode rever. Não, aí você vai ter que argumentar. E aí é 2 anos para talvez pedir dinheiro de volta. Posso falar disso com propriedade. Quem faz isso todo dia. Enquanto isso, você vai na Estônia e eles têm um VAT. O VAT é 20%. Em cima do quê? Sim. Você tem lá 10 itens que tem uma carga reduzida, que acho que é 10%, e uns 5 itens que tem uma carga zerada. De resto, é um VAT. Quanto você adiciona de valor disso? Quanto você pagou, quanto você tirou? E lá não tem seletivo. E cigarro, bebida, não tem imposto seletivo. Tem cigarro, bebida e acho que combustível, que é o excise tax. Mas eles mesmos admitem que esse excise tax em cachaça deu muito, que tem tráfico hoje de álcool entre a Letônia e a Estônia. Eles estavam me explicando isso quando eu estava lá, puta maluquice. Mas é o sistema tributário mais simples do mundo. Se você combinar o VAT e o imposto de renda deles, porque RPJ não existe, dá menos de 200 páginas. Então... Qual o país, Rafael, de cabeça, assim, o país que você... Esquecendo lá do brasileiro, da cultura, do futebol, de amar aqui e tal. Qual país você, sabendo só o que você sabe sobre o libertarianismo, você gostaria de nascer? De bate pronto. Sim, de bate pronto. Não pode falar Guiné Equatorial, que é o menor imposto do mundo, é 1,7% de carga tributária. Não, cara, a Geórgia, eu acharia interessante agora, porque Geórgia, ela tá começando a dar decolada, né?
existe a tese de que Geórgia hoje é Singapura 40 ou 50 anos atrás. A Geórgia é a ex-União Soviética, essa Geórgia. Que o presidente lá, o Mikhail Saakashvili, ele deu uma puta revolucionada no negócio lá, tornou... Você gostaria de nascer na Geórgia, na Geórgia. E fique registrado aqui mais uma revelação aqui. Hoje, sim, eu acho que seria interessante, porque você pega o negócio e como tá decolando, né? Estônia teria sido interessante, bate pronto, assim... É que eu tô pensando em países que estão começando a dar aquela saída, sabe? Outra pergunta, se você não souber de antemão, é aquela velha questão filosófica, você não sabe em que família você vai nascer, qual vai ser sua habilidade cognitiva, você não sabe se você vai nascer com algum tipo de problema mental, deslocamento, você não sabe nada. Você manteria essa escolha, Geórgia, ou você iria para um país com mais proteção social e tal? Se eu não soubesse nada e tivesse que presumir que talvez eu vou nascer com várias coisas, eu ia falar, eu quero nascer no país mais rico. Eu ia falar, eu quero nascer no país mais rico do mundo, então eu quero nascer nos Estados Unidos. É o país que tem mais riqueza disponível para resolver meus problemas. Essa é uma questão também, né? Você não sabe, não necessariamente você sabe em que posição que você vai aparecer ou nascer no país. Não, eu falaria alguma coisa tipo Estados Unidos ou Austrália, talvez. E um possível paradoxo. Você estava vendo aqui, Rafael, ou sei lá, Suíça. A Suíça, liberal, um tanto liberal, né, nas questões econômicas, muito rico. Mas é porque daí eu estou analisando, tipo, puramente riqueza. Quanta riqueza tem nesse país? Hoje. Não as políticas de proteção social, de como é que é cuidar eu ia falar assim, deixa eu mudar minha resposta. Órfão aleijado, quem que cuida melhor do órfão aleijado? Não, deixa eu mudar. Isso. Aliás, minha resposta melhor ainda seria Mônaco. Porque a chance de eu nascer numa família milionaríssima é quase 100%. Então, eu não vou ter nenhum. Vaticano pode ser uma boa, né? Você não vai ser filho legítimo, mas vai... não. Você não vai ser filho legítimo de ninguém, mas não vai passar fome. E o possível paradoxo que eu estava levantando aqui, dos top 5 países com o menor imposto do mundo, está a Guiné Equatorial, na África. E dos top países com o maior imposto do mundo está a Noruega, com 55%. Um tem 1% e o outro tem 55%. Por que motivos que a Guiné Equatorial não seria o seu paraíso e a Noruega o seu... Eu tenho certeza que qualquer pessoa, essa consciência, iria optar por morar na Noruega do que na Guiné Equatorial. Sim. O que está faltando lá para ser o paraíso dos libertários? Direito de propriedade privada, porque libertarianismo não é sobre qual é a carga tributária, é sobre o quão bem a sua propriedade privada está protegida. Então, por exemplo, você pode chegar e falar assim, mas Rafael, mas na Síria, digamos, não é o caso, mas na Síria hoje tem 0% de imposto de renda. Então, assim, a chance de morrer num tiroteio é enorme. A chance de algum ditador tomar controle desse país e confiscar tudo que eu tenho é enorme. Eu não sei nem se legalmente mulher é gente lá, não sei. Eu sei que na Arábia Saudita, por exemplo, não é. Então não é só sobre qual é a carga tributária, é sobre o quão bem a minha propriedade privada está protegida hoje, quais são os meus direitos como pessoa. Que, por exemplo, eu não sei o caso da Guiné Equatorial, não sei, mas digamos que lá é um dos países malucos no mundo que ainda criminaliza a homossexualidade. Mas se você for gay, você vai preso, ou você vai executado, porque tem país que executa gay. Eu falo, não sei, talvez eu prefira pagar 10% de imposto e não morrer por ser gay do que pagar 0%. Em qual deles eu tenho mais controle sobre a minha propriedade privada? No país que tem 10% de imposto. Então não é só a carga tributária, é você olhar o quão bem estão protegidos seus direitos de propriedade privada e quanto eles vão estar no futuro. Porque você pode ter um país hoje, digamos, né? Vamos pegar aí algum país, Zimbábue, o país maluco, Eritreia, um dos países mais malucos do mundo. A Eritreia vai lá e fala, não. Agora nós vamos fazer liberdade econômica pra caramba, vamos fazer proteção dos direitos aqui, vai ter tudo bonitinho, mas ainda vai ter um ditador com poderes arbitrários que ele pode a qualquer momento revogar esse negócio. Você confia? Não muito. Você vai falar, eu vou mudar minha vida toda pra lá. Eu posso vir mais perto para achar esse cenário que você falou. Brasil. Brasil, pô. Dá pra achar mais perto isso aqui. Venezuela, né? Venezuela não é tanto assim, porque, sei lá, depende, mas... Tudo bem que é um exemplo bem grave, mas eu estou dizendo assim, o que poderia causar essa mudança, mas você tem que pensar assim no futuro de o que está protegido. Por isso que, por exemplo, Nova Zelândia e Austrália são muito atrativos. Mas eles têm uma carga tributária deles. Não, mas beleza, me conta quando que Nova Zelândia vai virar ditadura comunista. Ou mesmo na Austrália, eles estão tendo alguns progressismos, algumas esquerdagens lá e tudo mais. Mas eles não vão confiscar tudo que eu tenho.
certo? Se eu tiver uma indústria lá, qual que é a chance, né? Se eu sou um industrialista, eu quero abrir indústria. Eu vou abrir no Brasil, na Austrália. Pô, posso olhar a carga tributária, beleza. Mas eu vou olhar, pô, na Austrália, qual que é a chance dos caras confiscarem minha fábrica nos próximos 50 anos? Perdi zero, né? Convendo. Qual que é a chance do Brasil confiscar minha fábrica nos próximos 50 anos? Porque isso é equivalente a um imposto 100%. Isso é um imposto que você vai pagar uma vez. Então, alguém até falou do Botsuana. Por isso que o Botsuana teve um grande desenvolvimento comparado aos países próximos dele, ali, o Zaire, o Zimbábue, Namíbia, Moçambique, etc. Porque ele adotou, não só ele adotou uma democracia liberal com um nível de liberdade muito mais alto do que os seus ao redor ali, mas ele manteve isso por 50, 60 anos. Então você sabe que ali não é só papo. Você sabe que ali não é só conversa. Você fala, pô, tem um histórico aqui, então já me dá uma confiança maior. E sair um pouco de imposto, indo para uma questão mais fundamental, que é a proteção do indivíduo contra a agressão e tal. Vamos supor que o libertarianismo vai caminhando, vai privatizar aqui, exclui essa secretaria dali, fecha o ministério e tal, um belo dia, puf, acabou o Estado, sumiu, eu estou lá na minha casa, está na sua casa, se junta uma gangue de bandidos que resolveram te assaltar. Como é que fica a questão da defesa pessoal? Quem que vai se defender? Quem vai prender os caras, julgar os caras? Quem vai resolver disputas, né? A questão mais essencial da polícia e cortes. Como é que você concilia isso com a vida prática, já que não tem, acho que, nenhum caso na história que tenha chegado perto disso? Até tem o caso da Islândia, da Irlanda medieval, que me conste que funcionava relativamente bem mesmo. A Islândia e a Irlanda medieval. O David Friedman, filho do Milton Friedman, ele tem um estudo sobre a Islândia medieval, né? Isso era um período lá de 350 anos que eles basicamente... Assim, eles tinham um Estado, mas o legislativo era privatizado. Você podia comprar o cargo de um deputado federal, que é um negócio meio maluco, assim. Caramba, e eles tinham e não existia uma força nacional de defesa ou polícia, etc. E a taxa de homicídio era mais baixa que Nova York hoje. Então, aliás, que os Estados Unidos hoje. Então, seria mais seguro você estar lá do que hoje nos Estados Unidos. Isso na Idade e algumas Média, pessoas né? respondem. Outro paradigma. No ano tipo 890, assim. Algumas pessoas criticam isso falando, bom, mas é difícil você matar alguém quando tem 9 metros de neve lá fora. Ok, tá bom. Mas ainda assim. Agora, vamos ver a definição tem uma disso. questão muito particular, né? Uma ilha muito isolada, com pouquíssima gente, todo mundo é parente lá. Os caras têm um livro, eu visitei a Islândia, eles têm um livro que registra o nome das pessoas que foram chegando lá para ver os vikings no século VIII, e quem é filho de quem e tal. Então é muito louco. Eles têm hoje, botado na internet, eles têm todo o registro de todos os habitantes, desde o século VIII até hoje. Então, um islandês que eu estava conversando me falou o seguinte, putz, você foi sair com uma mina, eu vou sair com uma mina nova, a primeira coisa eu consulto na internet para ver se é minha prima. Porque tem a cadeia genealógica de todo o país dos últimos 700 anos. Muito louco. Que maneiro. Aí, falando da polícia e cortes. Mas do que da polícia. Nesse caso, eu gosto de voltar para a definição. Porque o que significa essa sociedade que a gente acabou de falar? Porque, assim, uma vez uns dias atrás alguém me perguntou no Instagram, pô, mas Rafael, antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil e você tinha os índios, era anarcapitalismo? Eu falei, não, porque só porque você não tem um Estado, não quer dizer que você tem uma sociedade libertária. Só quer dizer que você não tem uma organização de Estado formal, constitucional, escrito e tudo mais, ou até implícita. Porque o que é a definição de uma sociedade libertária? Eu coloco ela como uma sociedade onde uma altíssima porcentagem da população, 98% mais, entendeu que agredir a propriedade privada de outra pessoa está errado, e que quem faz isso precisa ser punido ou obrigado a restituir o dano que ele causou, e que alguém que se defende contra uma agressão está certo, e que você permitir que pessoas agridam a propriedade privada sistematicamente, regularmente, é um risco dessa pessoa virar um Estado. Por exemplo, as milícias no Rio de Janeiro, elas são proto-estados. Elas começaram roubando as pessoas, depois elas começaram a cobrar imposto, hoje elas têm até um alvará na favela. Isso existe. É um proto-estado, pô. Então, então a gente está falando de uma sociedade onde 98, 99% das pessoas reconheceram isso. Então a gente não está falando de uma sociedade onde assim, a gente só tirou o Estado do Brasil hoje e dane-se nada aconteceu. Estou falando de uma profunda mudança cultural. As pessoas entenderem, internalizarem isso nos conhecimentos delas, na cultura delas, nas instituições delas. E, voltando para o negócio que a gente falou lá atrás, por exemplo, na organização urbanística disso. Então, eu comecei a prestar mais atenção nisso quando eu comecei a estudar o Free Private Cities, que é um projeto lá do Titus Gebel, que mora em Mônaco, que inclusive recentemente aprovaram isso em Roatán, que é uma ilha lá em Honduras. Eles vão fazer uma capstão lá. Não, capstão, sei lá, 70% da capstão, vai. É uma cidade privada. Eles conseguiram uma Charter City. Então, o que acontece?
Em Honduras, na ilha de Roatán. Se chama Próspera. Se alguém procurar Próspera, Honduras, Charter City, encontra. Ainda não está lançado 100%, eu vou fazer entrevista com eles, inclusive, hoje no fim do dia, para a gente gravar sobre, né? Então, spoilers. Mas, por exemplo, o que eles têm é uma cidade privada. Porque às vezes a gente pensa na capital, a gente pensa assim, pô, cada apartamento, cada casa vai ser uma nação soberana. Beleza. A rigor, sim. Mas por que você não faria nenhum tipo de tratado, nenhum tipo de aliança com seus vizinhos? Por que você não teria isso? Porque às vezes a gente pensa nessa questão do crime como se fosse assim, pô, cada prédio vai ter que ter o seu porteiro, e o seu muro, e o seu exército e tudo mais. Você fala, não, mas peraí, economicamente falando, isso é muito inteligente. Seria muito mais fácil, pô, se a gente tem uma rua, pô, a gente fala, ó, cara, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente, todo mundo pagar o seu polícia, a gente paga 3 caras, um pra ficar em cada ponto e um no meio, e a gente baixa o portão, pô. Mais simples. Não, mas não seria mais simples seria a gente fazer isso? Seria uma sociedade de pessoas conscientizadas, talvez armadas, talvez dispostas a defender o vizinho. Conscientizadas talvez seja um termo um pouquinho forte, mas eu estou dizendo assim, a partir do momento em que todo mundo tem o direito reconhecido culturalmente de participar ou deixar de participar de uma união, você começa a pensar, pô, tem certas coisas que é econômico eu me integrar com outras pessoas. Porque, assim, a gente não acredita que no livre mercado a gente vai ter cada garagenzinha produzindo carros. A gente sabe que, economicamente falando, o tamanho de firma mais eficiente é você ter, sei lá, 10 ou 20 montadoras de carros no país, e se você tivesse um país, mas enfim, você sabe que o tamanho de firma mais eficiente é uma fábrica, um negócio grande pra caralho. Com todo um parque fabril ao redor. A gente sabe que esse é o tamanho mais eficiente. Peraí, mais eficiente para quem? Para os consumidores? Mais eficiente economicamente para baixar o preço e melhor qualidade de entrega de um automóvel. Porque mais eficiente para o dono da fábrica é talvez ele comprar as outras 19 e ficar sozinho no mercado. Esse é um dos papéis que mas hoje o mercado a sociedade não funciona, né? Não funciona porque daí no extremo ele perde a referência de preço. Mas isso aí pode até ser um pouco de integração vertical, mas tem um ponto onde a firma não se torna mais eficiente. A gente já vê isso hoje. Inclusive o Rothbard tem no Homem, Economia e Estado, capítulo 10, salvo engano, ele tem toda a demonstração praxeológica de por que é impossível você ter um monopólio em livre mercado, aí não funciona. E as cortes? A minha vaca foi pro vizinho lá, ele acha que é dele, eu acho que é minha, ninguém mais sabe de quem é a vaca, alguém tem que decidir. Cortes, como que fica? Isso é de novo um serviço, porque, por exemplo, o caso de Roatán, lá em Honduras, eles têm uma corte própria. A gente tem uma organização urbana aqui, e você, para entrar aqui ou para fazer contratos com a gente, você tem que aceitar a nossa corte. Então, o que acontece? Todo mundo que está lá dentro tem que aceitar essa corte para participar dessa estrutura urbanística, corporativa, empresarial, etc. E se eu não quiser aceitar? Não, beleza, você não é obrigado a aceitar, mas você também não pode participar. Então, eu coloco isso como parte do meu serviço. Aí você fala, não, mas a corte vai sempre decidir para o seu lado. Não, mas eu que sou um externo que vou participar, eu sei que se você só decidir para o teu lado e não for imparcial, você só vai me explorar. Então eu não vou fazer um contrato. O seu incentivo para fornecer serviço de corte, seja ele integrado ao seu questão ou terceiro, é que ele seja o mais imparcial possível, porque senão você não vai conseguir fazer contratos. Pode ter várias cortes e aquela com maior reputação vai receber as pessoas que querem aderir. Você pode. É porque assim, a gente não tem como dizer qual vai ser o sistema universal. Você pode ter vários sistemas diferentes operando. Eu só estou dando um exemplo. Um exemplo é que você pode ter uma cidade privada com um sistema de justiça privado e falar, essa aqui é a minha corte. E se ela não funcionar? Se ela não funcionar, o valor imobiliário, toda a riqueza daquele lugar capota e você vai embora. E as pessoas estão incentivadas a ir embora, negócios não são feitos. Quer ver um exemplo hoje? Pega qualquer país maluco aí, tipo Eritreia ou Irã. Você fala, não, beleza, você pode fazer negócios com o país se você quiser, mas você vai ser julgado nas cortes dele. Você confia nessa corte? Não, então você não vai fazer negócio. Porque às vezes alguém pode falar assim, não, mas daí você pode ter algum caso onde o sistema falha e o caso não é resolvido. Beleza. Então o mundo acabou, explodiu, vai todo mundo morrer. Não. O que acontece é que todos os próximos jogadores, vão entrar em teoria dos jogos, todos os próximos jogadores vão olhar isso e falar, bom, pera, esse tipo de conflito os caras não são capazes de resolver. Então eu não vou engajar nesse tipo de contrato com o cara. Então você pode ter uma falha, mas dificilmente ela se repete. Porque uma vez que você mostra que você é incapaz de fazer alguma coisa, a galera não vai te chamar mais para isso. Se você é um arquiteto, você projetar uma casa, a casa capota, a chance de você conseguir um novo contrato é muito baixa. Então, sim, você pode ter falhas. Beleza, ninguém está falando que vai ser 100% de acerto. Agora, o fato é que você tem um sistema onde você não precisa continuar operando com uma corte que falhou. E algumas pessoas perguntarem, mas qual que é a diferença disso em um Estado? A diferença é uma coisa muito simples. Qual que é a diferença entre um casamento e estupro? Ou qual que é a diferença entre um contrato de trabalho e escravidão? Consentimento.
A diferença é que hoje, o que acontece, voltando lá para a primeira pergunta, é que você tem um bandido estacionário. Ele chega, toma controle do negócio, ameaça todo mundo, bota o sistema dele e fala: se não funcionar, não interessa, você vai ter que me pagar e obedecer esse sistema. Aí, se eu quiser sair, bom, no extremo eu posso impedir você de sair, uma Coreia do Norte. Aí, se eu quiser ir embora, não, você não pode ir embora, você vai ficar aqui. Isso é um Estado. Uma governança privada bom, a gente tem cada uma das nossas propriedades privadas e a gente entrou num contrato entre nós e a gente estabeleceu um mediador. Beleza, ninguém foi obrigado a nada. Não quer dizer que vai ser perfeito. Assim como um casamento. Não, um casamento é perfeito. Mas é uma relação, tem uma relação que tem vários aspectos, mas um deles é contratual. Nós estamos nos casando, nós vamos dividir os nossos bens atuais e futuros da seguinte forma, e se ocorrer uma disputa, nós vamos resolver eles dessa maneira. Qual que é a instituição do padrinho? É para ajudar a resolver um conflito, originalmente, né? É um conselheiro ali. Uma empresa pode fazer isso, qualquer cláusula de arbitragem pode estar no contrato hoje. Bom, eu vou abrir uma empresa, nós vamos abrir uma empresa, nós vamos ser sócios, e se existe uma disputa acerca do contrato, nós concordamos que a gente não vai levar isso para a justiça estatal, e sim para uma agência de arbitragem, ou enfim, a gente vai fazer isso de alguma forma aqui. Tinha uma cláusula, eu sempre gosto de usar essa de exemplo, é um exemplo extremo, mas é só para você ver as possibilidades. O UFC ele foi vendido uns 4, 5 anos atrás, mas antes disso o contrato é entre os dois irmãos Fertitta e o Dana White. O Dana White tinha 10% e os dois irmãos tinham 45% cada. Tinha uma cláusula dentro do contrato que se existisse uma disputa irresolvível entre duas partes que não formam uma maioria, ela seria resolvida por uma disputa de jiu-jitsu. A gente vai lutar, quem ganhou, ganhou. Pronto, fim, pô, acabou. Mas é um sistema de justiça. Pô, é meio maluco, mas todo mundo consentiu, alguém foi obrigado a participar. Algum funcionário vai ser obrigado a lutar com os caras? Não, então beleza. Então vocês resolvem da maneira que vocês quiserem. O consentimento aí é muito importante. Isso cria os incentivos para você, de fato, ter um sistema que responde aos participantes. Porque o sistema hoje, como existe com o Estado, que ele diz assim, eu só preciso funcionar para as pessoas que me apoiam. O resto eu obrigo a participar. Isso não necessariamente é a maioria, pode ser inclusive uma minoria muito pequena. Mas eu só preciso funcionar o suficiente para a galera que me sustenta no poder. O resto, eu mando. O resto eu falo, vai ser assim, se não gostou, chora. Sim. Bom, essa questão teórica, né, do que seria um Estado cada vez menor sumido, eu queria trazer algum exemplo agora da coronavírus, já que é o tema do momento. O governo dando ordem de você só pode sair na rua de máscara. E parece uma questão espinhosa, porque por um lado é uma violência, uma intrusão na liberdade individual, por outro você pode argumentar com uma defesa, uma proteção à pessoa contra agressões de outros, que pode ser uma agressão até sem saber. Né? Mas o sujeito pode estar com coronavírus e, ao sair sem máscara, está agredindo o direito do outro. Como que você vê essa questão? O governo pode, ele deveria ter o direito, já que existe, né? Temos hoje. Então, ele pode obrigar você a usar máscara na rua ou não? Bom, não pode me obrigar a nada, né, eticamente. Mas aí eu gosto de mudar o ponto da pergunta. E isso é uma coisa que eu estou fazendo até com os libertários, porque muitos libertários estão se manifestando contra uma quarentena ou contra o uso de máscaras e tudo mais, o que pode dar a entender, eu sei que não é o que eles estão falando, mas para quem está assim só passando e vendo o argumento deles assim, pode dar a entender que a gente acha que quarentena é mito, que a Terra é plana, que o Covid é a mentira dos chineses, etc. Não é isso. Pode ser que quarentena seja uma boa medida administrativa de governança para evitar uma contaminação de um vírus, se você errou todas as coisas que você deveria ter feito antes, tipo fechar fronteiras, testar pessoas que estão entrando e tudo mais. Pode ser que seja uma medida interessante. Pode ser que você obrigar o uso de máscaras seja uma medida interessante. Sim, na sua propriedade privada. Porque o que a gente tem hoje não é um problema de se usar máscara ou não, se quarentena ou não, se rodízio de carro ou não. Esse não é o debate. O debate é... a gente não tem propriedade privada hoje em vias, a gente não tem propriedade privada hoje completa em shoppings, por exemplo. Mas tem um dono do shopping. Sim, mas ele não é, em última análise, o decisor final dele. Outros podem entrar e falar, não, nisso aqui eu vou falar assim. Então, o que a gente deveria ter privatize-se tudo, e os donos desses espaços, ou as associações desses donos desses espaços, por exemplo, você pode ter várias ruas, e elas formam uma empresa maior, com um bairro privado, alguma coisa, e cada um deles vai decidir qual vai ser a política que nós vamos instituir na nossa empresa. Porque se você tem uma fábrica, por exemplo, hoje, a fábrica fala, para trabalhar, que a gente tem um abatedor, a gente exige que o funcionário tenha equipamento de proteção, digamos se ele não existe. Exige que ele tenha equipamento de proteção, que ele se higienize, etc, porque essas são as condições de trabalho, para ele não ter acidentes, para ele não acidentar outras pessoas, para ele produzir um produto de qualidade. Essa é a minha exigência como uma fábrica, como um abatedor, para como você vai trabalhar aqui.
Um shopping pode colocar exigências. Aqui em Curitiba, não sei se vigor ainda, mas muitos shoppings, por muito tempo, quando eu era pequeno, eles proibiam você entrar de camiseta de time. Porque podia dar briga de torcida. Pô, o cara tá com a camisa do Atlético, outro cara tá com a camiseta do Coxa, o Coxa ontem deu uma goleada 5-0 no Atlético, os caras podem sair na mão aqui, vamos fazer o seguinte, vamos baixar a regra. Não pode ter camiseta de time. Vamos evitar. Bom, é uma regra que ele colocou lá. Então, o que acontece? Se você quiser usar o termo bairro privado, cidade privada, shopping, etc., vai decidir, pô, e aí? O que eu acho que vai ser mais eficiente aqui? Pode ser que uma cidade de interior que não tem uma contaminação, fala, vamos fazer o seguinte, tem 2 estradas de entrada aqui, a gente bota uma patrulhinha, todo mundo que está entrando a gente verifica se tem ou não, e o cara que tá lá, o cara que tem lá corona, a gente manda ele ir para quarentena, e o resto ele fala, bom, segue o baile. Esse é o que faz mais sentido na nossa organização urbana aqui. Pode ser que um shopping fale, olha, escuta, eu não posso fechar, mas também não posso só abrir um negócio aqui e falar foda-se, né? Porque as pessoas podem ter medo de que tem pessoas contaminadas aqui e não vão vir porque eles têm medo de se contaminar. Então eu posso, como um shopping, criar uma exigência. Olha, você tem que me mostrar um teste de anticorpo, ou que você já teve doença, você está imune, ou você tem que me mostrar um teste recente de, sei lá, 1 ou 2 dias, de que você não está doente. Pode ser um critério de prova muito alto, e daí você vai tentando ver novos jeitos que você pode criar essas coisas. Mas você pode exigir coisas. Você pode falar assim, ó, você pode entrar sem esse teste, mas para isso você tem que estar com proteção completa. Se você tiver com o teste, você não precisa estar, você pode entrar e dane-se. Aí cada um deles consegue colocar os seus critérios. E daí a gente vai ter uma decisão racional de acordo com o que faz sentido para cada um. E se você não gostar da decisão de algum lugar, beleza, não vai lá. Agora, a gente tem visto, quer dizer, em termos do que a reação da população, né, o que eu tenho sentido é que o pessoal está, por enquanto, majoritariamente com os governadores, com o lado mais autoritário, né, isso mesmo, tem que fechar. Depois, a hora que vier o preço, né, da suspensão da produção, a escassez, a crise econômica, é outra história. Mas até agora a galera está isso. E o que me lembra de um profundo caso de amor do brasileiro com o Estado, né? Isso é auto-evidente também. Eu lembro desde comunidades carentes, que na época que eu fazia trabalho voluntário lá nas escolas, perguntava, pô, o que você espera do Estado, né? E muita gente falava, pô, já estou recebendo aqui o Vale Leite, mas eu queria também o Vale Batata. Isso sim que ia ser bom se eu ganhasse uma batata. Até a galera mais sofisticada, né, o pseudo-sofisticada. E o que eu acho que é esse caso de esquizofrenia um pouco, quero perguntar, puxa, as pessoas estão vendo, quer dizer, as pessoas que estão na escola pública querem ir para a privada. Quem está no SUS quer ter plano de saúde. Quem está na fila lá para tirar RG, sabe que se tiver no McDonald's vai receber o lanche em 1 minuto. E é muito mais complexo você produzir um lanche com toda a cadeia de produção que tem do que você imprimir um pedaço de papel. O cara está vendo na frente dele estampado a falência do Estado enquanto provedor, né? Mas, ao mesmo tempo, na hora que você pergunta da solução, é mais Estado, mais Estado, mais Estado. Qual que você acha que é a origem desse caso de amor? Você concorda que tem isso? Eu acho que tem várias origens, porque uma é assim, o piloto automático, é o que eu sempre fiz, eu continuo achando. Mas eu acho que uma, assim, pra gente fechar em uma, né? Não tô dizendo que é nem a maior, mas eu acho que é a que a gente mais pode agir em cima dela hoje. Qual é a alternativa? Porque a pessoa pode falar assim, não, ó, tá, eu sei que a saúde privada é melhor que o SUS. Eu sei, tá. Mas quem que vai entregar saúde para aquela pessoa pobre ali que acabou de bater, que acabaram de atropelar na rua e ela quebrou a perna agora? Qual que é a minha alternativa hoje? E eu entendo esse imediatismo das pessoas. Se eu fosse o cara com a perna quebrada, eu também estaria muito interessado nessa pergunta. Porque a gente pode falar assim, não, hipoteticamente, tal, se tiver uma transição por 20 anos, tal, a pessoa vai desenvolver. Não, mas pera bem, hoje? Como a gente vai resolver o problema do pobre hoje? E o que hoje a gente tem uma estrutura lixo pra caramba, mas que tá aí, que é o Estado. No Estado me dá dinheiro, paga e pronto. Bom, beleza, você consegue resolver o problema hoje. E aí eu acho que é muito cômodo para as pessoas elas fugirem para o Estado vai ter que resolver, porque elas podem até entender que de fato a iniciativa privada é melhor, mas o problema hoje vai ter que ser o Estado. Então como é que a gente contra-ataca isso? Você vai ter que chegar com uma resposta hoje. Quanto mais respostas hoje, quanto mais a gente consegue fazer as pessoas visualizarem e entenderem como a iniciativa privada resolve um problema hoje, ou como o Estado está impedindo isso, mais fácil a gente consegue fazer esse argumento. Eu acho que o Uber foi um exemplo desse. Várias coisas levaram a gente a questionar a CLT. Eu acho que aplicativos foi uma delas. A galera percebeu. Algumas pessoas só acham que isso precarizou o trabalho, beleza. Mas algumas pessoas perceberam. Não, pera. Talvez você ter uma CLT, de fato, mais atrapalha do que ajuda para algumas pessoas. Não é uma coisa sacrossanta. Assim. Talvez seja um problema. Ok.
Eu acho que os aplicativos ajudaram a gente a ver que existe uma diferença, que existe um outro lado possível para você conseguir um emprego e que você poder trabalhar para 6 empresas diferentes de um aplicativo pode ser melhor que uma CLT. Eu acho que as clínicas populares, alguns anos atrás, tiveram esse efeito, que era aquela clínica que ela cobra, mas ela é tipo uma loja Renner, assim, ela é super compacta e você consegue ir lá e pagar, sei lá, 100, 150 reais, passar para o clínico geral, fazer um exame de um pouco mais de especialidade, passar para um clínico mais específico, ter um diagnóstico e sair de lá com o diagnóstico. Você fala, pô, mas custa 100, 150 reais. Tá, mas quanto custa para uma pessoa pobre, em termos de passagem de ônibus, alimentação, quem vai cuidar dos filhos, etc., 8 visitas ao SUS para ela ter o mesmo efeito que aquele? 100, 150 reais. Então o custo já mesmo. A diferença é que o outro é mais rápido. E as clínicas populares começaram a incomodar, tanto que foram reguladas agora, né, estão funcionando pior, porque o Estado foi lá e falou, ih, tá queimando. O CFM foi lá e falou, ih, tá queimando a barra para nós aqui, cara, dá uma melada no negócio aqui. Mas eu acho que isso é uma das coisas que leva as pessoas a defender o Estado. Pô, o que eu vejo hoje? Assim que amanhã eu não consegui resolver, mas eu tô com fome hoje. Então, à medida que a gente cria soluções para resolver hoje e mostrar, ó, isso aqui está resolvido, isso aqui está resolvido, a gente consegue ir tirando as pessoas do Estado. Porque, assim, eu e você, acho que a gente está em posições confortáveis, né? A gente sabe que a gente vai jantar certinho daqui a um ano. Agora, quem está sem um prato de comida na frente hoje não está muito interessado no argumento de um ano agora. Ele está interessado em como é que vão pôr um prato de comida lá na frente. Acho que a gente precisa resolver esse problema também. Olha, esquemas de voucher, no ranking a gente apoia abertamente, é uma das coisas que a gente defende. Você vê como um passo intermediário dentro da sua visão de mundo, ou vai ser mascarar o problema? Eu acho que mascara o problema escola, voucher, saúde privada paga pelo Estado, como acontece Eu acho que mascara o problema e eu acho que pode criar vários outros vícios. Porque alguém pode falar, pô, é dinheiro público, então como é dinheiro público que está pagando o teu voucher de escola, então o Estado pode regular a escola privada ainda mais agora, por exemplo. Eu me preocupo com isso, como isso pode distorcer preços e tudo mais. Mas a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Agora, o que eu gosto mais de defender é falar, ó, vamos pensar nas regulações que estão estragando as coisas que a gente quer pagar com voucher e tirá-las primeiro? Porque isso é mais barato de passar, porque o custo é zero. Isso é mais rápido de passar e isso a gente consegue ver os resultados. Por exemplo, hoje existe uma lei de seguro mínimo e seguro de saúde. Ela diz que você não pode pegar, por exemplo, fazer uma escolha, tipo um cardápio, ali, pedir uma pizza. Você tem que ter um monte de coisas ali, a maior parte delas você nunca vai usar, o que aumenta o custo do seguro para você, e na margem tira um monte de gente, né? Claro, o cara que é miserável mesmo, ele já não teria acesso, mas... Não estou dizendo, alguém que está ganhando aí, 2 salários mínimos, sobe o custo do seguro de saúde, que para ele podia custar 30, 40, 50 reais, para 300, pronto, você tirou o cara. Esse você jogou pro SUS. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa regulação? Tira isso, vamos ver o que acontece. Ou tem outra que é a ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela controla quanto que é o reajuste de um seguro de saúde. Então ela pode falar, o reajuste esse ano vai ser 0, não pode subir preço. Então ela tem o poder de decretar que qualquer empresa de seguro de saúde quebre a qualquer momento. Ou seja, isso afasta empresas que vão querer, isso afasta empreendedores que vão querer entrar nesse ramo de seguro de saúde. Tira essa regulação. A gente vai ter mais seguro de saúde com preço mais baixo. O voucher, por exemplo, aumenta muito a eficiência da prestação de um serviço. Né? Por exemplo, São Paulo estava levantando aqui o custo por aluno, por mês, é da ordem de R$900, do gasto do governo e tal. Isso é mais do que suficiente para pagar bastante escolas bastante honestas privadas. Além de que você retira escopo para corrupção, escopo de desperdício, né? Então, se você partir da premissa, quer dizer, ainda não partindo da premissa da eliminação do Estado, mas que sim, você tem que prover o serviço com o máximo de eficiência, um voucher é um passo muito mais politicamente aceitável, palatável para a população, né? Ó, galera, fazer aí o FIES da educação básica agora. Você que gostava do FIES, vamos tirar todos os erros, as cagadas do FIES, vamos fazer agora para a escola, né? E aí você vai poder estudar na escola privada e tal, e o governo vai dar um voucher, né? Ainda que o objetivo final fosse o libertarianismo, me parece um stepping stone, né? Uma etapa aqui. Eu não tenho uma posição assim 100% fechada nisso. Eu estou dizendo assim, vamos fazer duas análises que eu falei agora. Tipo, eu não estou dizendo assim que está necessariamente errado. Estou dizendo assim, eu não priorizaria ele. Se fosse para defender 10 ideias, eu acho que não estaria na minha lista top 10. Porque você tem toda ideia nova que você vai querer fazer de desregulação, de reduzir Estado, você vai ter as soluções que ela cria e os problemas que ela cria. E o que eu vejo com o voucher é que ele tem uma zona cinza muito grande de problemas que ela cria que eu não sei exatamente quais são. Tem vantagens, mas eu não consigo fazer essa análise. Aí eu fico meio... não sei, tem um lado bom, ok? Agora, o lado ruim, eu consigo imaginar várias coisas. Será que vai ser? Será que eu quero ver? Quero correr esse risco? Bom, tá.
Do outro lado, a gente tem desregulações, desburocratizações e privatizações, que eu vejo que o lado ruim vai ser muito pequeno ou zero, e um lado positivo, claro e definido. Então, quando eu vejo os dois, eu penso, bom, eu acho que eu sei qual priorizar. E depois a gente tem também uma outra balança, que é o número de entraves políticos que você pode ter. Porque se você vai falar assim, vamos desregular seguro de saúde. Quem não vai gostar disso é pouco gente que defende o SUS, é quem acha que saúde privada tem que ser proibida, porque tem essa galera que acha que tem que ser tudo nacionalizado, que era a ideia original do SUS, inclusive, para esse sistema único de saúde. Essa galera tal, e talvez alguma galera do cartel de seguro de saúde que não vai querer ter mais competição. Fora isso, é difícil ver alguém sendo contra. Agora você fala, bom, vamos falar de voucher, que é o que acontece. Tá, mas beleza, mas daí um monte de gente vai para a escola pública. O que a gente vai fazer com o professor da escola privada? O que a gente vai fazer com a escola pública? O professor da escola pública, a gente vai pegar, a gente vai demitir? Não dá para demitir. Então você vai ter toda essa massa de gente sendo contra. E daí você agora tem que lidar com esse negócio. E a escola pública, digamos, os alunos forem tudo embora, vai fazer o quê com ela? Vai vender, vai fechar? Uma pessoa não gostar. E pode ser que não tenha oferta suficiente de escola privada, então vai ter que criar um monte. Porém, digamos, você cria um monte, aí vão lá e cancelam o voucher daqui 5 anos. Você vai fazer o que com essa escola privada? Você tem um monte de resistências e de grupos que podem achar um problema, que vão estar contra você quando você estiver lá argumentando nos gabinetes, quando você estiver lá no Congresso. Você vai ter um monte de grupo de interesse aparecendo para encher o teu saco. E aí eu tento ir pela rota mais fácil. O que eu posso aprovar aí? Às vezes talvez nem via lei, mas via uma canetada, que é alguma portaria lá que você revoga, que vai ter um efeito legal. Vamos priorizar isso. Porque pode ser que com isso você mata 2/3 do problema e daí a galera fala, não, mas pera... Pensando bem, agora a gente pode privatizar o resto, de repente põe um voucher, sei lá, mas agora o problema é 20% do que era, então toda essa balança do voucher ficou muito mais clara. Mas aí é uma questão mais, não tanto ideológica, assim, porque assim, ideologia por ideologia fala, tem que acabar com tudo agora e não tem que fazer voucher nada, mas como é que a gente vai fazer uma transição, né? Como é que eu vou argumentar com as pessoas hoje? Aí eu vou para uma análise estratégica de o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que eu vou ter menos oposição, e o que o meu mapa de risco-retorno é mais claro para mim. Essa é a forma que eu penso, para fazer essas decisões estratégicas, né? Aí, não sei se vocês concordam ou discordam, mas é o meu framework. Tanto assunto legal, cara, para fechar, a última pergunta. Você tem falado aí nos vídeos tal, que está faltando gente boa na política, gente da liberdade na política, etc. Está faltando gente, no geral. É uma crise de manpower no sistema inteiro. Quando e para que cargo? Nunca e nenhum, porque não é eficiente. Mas não está faltando gente? Não, mas aqui, a gente tem hoje um programa no Ideias Radicais que a gente está treinando candidatos para concorrer à eleição de vereador agora. A gente tem 8 clientes hoje, a gente quer expandir para 20 clientes no máximo, porque ainda é meio primeira fase, vamos colocar 150 calando dentro. Eu meio que brinco que eu renovo ANCAP. Mas a gente está treinando aí, 8 pessoas agora, e mais, vamos ter mais, como eu falei, a gente vai até umas 20 aí no fim do ano. Até a eleição, né, que a gente vai treinar, ajudar a montar a campanha e tudo mais. São 20 pessoas. Eu concorrer como vereador, eu conseguiria me eleger vereador em Curitiba? Sim, eu conseguiria. É 1. Agora, ficando de fora de Ideias Radicais e ajudando tudo mais, a gente pode eleger 2, aqui 2, inclusive, que são as que a gente vai apoiar, né, então já é mais eficiente isso, mas fora isso eu consigo atacar o Brasil inteiro e conseguir colocar muito mais caras. Esse é quem a gente está dando consultoria direto. Depois tem a nossa lista de aprovados, de apoiados, né? Eu estava conversando ontem com o meu líder de candidatos, né? A gente tem uma área só disso, tem 4 pessoas para treinar e acompanhar candidatos. A gente já está com 30 apoiados quase, acho que é 27, 28, 30 apoiados quase nessa primeira fase. A gente vai ter aí, para o fim, até as eleições, alguma coisa em torno de 50 ou 100 apoiados, provavelmente mais perto de 100 candidatos a vereador. Então, se a gente tiver uma taxa de eleição o que a gente viu na eleição de 2018 foi 20%. Se 20% de 80 entrar, é 16. Então, eu concorrendo versus 16. E a gente tem um plano para 22. Então, eu posso concorrer, para deputado federal aqui no Paraná. Me elegeria? Eu acho que não. Mas, digamos que sim, é 1. Quantos deputados federais a gente consegue eleger com a estrutura do Ideias Radicais para 2022? 4. Já é mais eficiente. Vou te fazer um bom xingamento que você recebeu na vida. Entendi. Você vai virar o Olavo de Carvalho do libertarianismo. Como xingar? Entendido. Inspirar. A gente está muito mais em consultoria e criação de estrutura do que passar só ideias, né? Hoje tem um canal que ele chama mais atenção.
mas das 15 pessoas do Ideias Radicais, só 4 trabalham em conteúdo, 11 trabalham em operacional para criar grupos, lideranças, candidatos, etc., lobby, enfim. Perfeito. Entendido. Rafael e todo mundo que está nos seguindo aqui, muito obrigado pelo tempo, pela discussão, assuntos muito legais que a gente já passando, desde o shogunato do século XVI, a Islândia, passei pelo mundo, o mundo sem Estado, voucher, achei que foi um grande aprendizado para mim, um papo muito legal, espero que todos tenham gostado. Valeu, obrigado pelo convite, estamos à disposição aí. Abração a todos. Abraço, gente. Tchau, tchau.